e vamos chegando porque hoje é dia de Psicodica e você já sabe, não é? Ela é feita sempre especialmente para você. Hoje nós vamos tratar de um assunto super importante que cada vez mais tem sido atual em tudo aquilo que nós temos experimentado, principalmente neste último ano. Nós vamos falar sobre a importância de viver o luto. Pois é, nós vamos abordar este tema porque não é de hoje que, através da psicologia, eu venho observando, e as pesquisas também nos apontam isso, de que cada vez mais as pessoas, os seres humanos, têm mais dificuldade de lidar com as frustrações e com as perdas, as quais nós somos atravessados ao longo dos anos, ao longo da vida que nós construímos. Pois é. Então, se você já se interessou pelo tema, se você acredita que é importante, chama a família toda para assistir, pega a setinha que está aí no seu celular, no seu computador e encaminhe esse vídeo para todo mundo de utilidade pública. Sim, porque a psicologia pode ser algo útil na sua vida. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube ou Facebook, seja bem-vindo. Acompanhe o @reflexões de psicóloga, porque sempre, todos os dias, nós temos um material bem bacana, um material que pode ser útil na sua vida e daqueles que você ama. Bom, falar sobre o luto nem sempre é algo agradável. A gente já começa por aí, não é? Dificilmente nós vemos pessoas que falem sobre morte, não é? Parece que muitas das vezes este é um assunto proibido e por isso talvez daí seja tão difícil experimentá-lo e muitas das vezes fugimos deste momento. Pois é, mas o luto traz lições importantíssimas. É um processo lento, sim. Não há um tempo correto para ser determinado. Cada pessoa experimenta o processo do luto de uma maneira, mas nós podemos dizer, afirmar que o luto é um conjunto de reações humanas relacionadas à morte. Opa! Mas é importante a gente dizer que essa morte pode ser simbólica ou real, que causa um impacto significativo nas nossas vidas. O luto também é importante dizer que ele pode acontecer diante de fatos negativos, mas também diante de fatos positivos, como, por exemplo, a mudança de uma cidade, de um país, ou a conquista de um emprego novo, tão esperado, desejado, batalhado, mas que pode trazer inseguranças. Então, precisaremos nos despedir do velho, não é? Para então enfrentar e encarar o novo que a vida nos traz. Então, o luto pode ser experimentado por todas essas vertentes. É importante a gente entender que quando nós não nos permitimos viver o processo do luto, há um retardamento e um prolongamento do sofrimento em si. Muitas das vezes nós ficamos anestesiados a princípio quando somos impactados ali pela perda importante de alguém na nossa vida, não é? Então, o nosso organismo, ele começa a produzir um componente que inclusive é chamado de novocaína, que vai aos poucos tirando essa sensação de dormência, não é? E nós então começamos
a ter que lidar com uma dor que muitas das vezes alcança o nosso físico e que não é simplesmente uma dor emocional ou uma dor mental única e exclusiva. E é só aí, então, depois desse primeiro momento do choque, não é? E da negação, que nós começamos a vivenciar verdadeiramente o luto. E nós passamos por vários estágios que envolvem a revolta, a raiva, envolve experimentar verdadeiramente aquela dor, como se fosse algo na nossa própria carne. E aí passamos pela fase da barganha com a vida, com Deus, não é? Passamos então a enfrentar a tristeza, o reconhecimento real daquela perda, até que nós consigamos chegar à aceitação daquela perda. E eu quero te dizer que aceitar é algo diferente de concordar. Eu percebo que muitas pessoas, quando precisam enfrentar o processo do luto, têm dificuldade porque eles pensam que aceitar é simplesmente se entregar. E não é. Aceitar não significa que você concorda, nem que você desejou que aquilo acontecesse. Mas aceitar significa simplesmente que nem sempre nós teremos controle, ou melhor dizendo, quase nunca nós temos controle sobre a vida. Então, muitas das vezes eu vejo pais querendo poupar aos seus filhos de ter que vivenciar e enfrentar processos de lutos que são fundamentais para a construção da pessoa que nós vamos vir a ser. É importante a gente falar sobre isso, porque quando nós queremos fugir dos problemas, quando nós queremos negar a existência das frustrações, nós estamos tirando a possibilidade daquela pessoa se desenvolver e dela aprender a lidar com os nãos da vida. E é por isso que nós vemos também um alto índice de jovens querendo morrer ou até mesmo tentando retirar a sua vida por não suportarem a pressão que muitas das vezes a vida traz para nós. Se você ainda não experimentou em nenhum momento as situações de morte, de perdas, inevitavelmente eu preciso te dizer que você vai enfrentar isto mais cedo ou mais tarde. Então é melhor que a gente comece a falar sobre isso. É melhor que a gente entenda a importância de viver cada um desses processos que nós estamos citando aqui, para que você esteja melhor preparado para lidar com essas situações. É muito importante saber que nós não somos reduzidos, não é, a essa perda. É importante nós trazermos à nossa memória o trajeto, a história, as conquistas, as histórias alegres, não é, engraçadas, tudo aquilo que nós vivemos com as pessoas que nós amamos. Isso sim será fundamental para essa experiência de luto e que ultimamente tem sido vivida, inclusive, de maneira como um luto coletivo, um luto de todos, não é? É importante que nós atravessemos este processo e não fujamos dele. Que você possa guardar isto no seu coração e que, se for necessário, pedir ajuda, busque por um profissional que possa te acolher, que possa te instruir, mas que possa também te preparar para vivenciar esta fase difícil, mas extremamente transformadora da nossa vida e que nos leva de volta à nossa essência para nos enxergar como estamos sendo e o quão frágil a vida é. Um beijo para você e a gente se vê por aqui no nosso próximo vídeo, porque o @reflexões de psicóloga é nosso.